Aqui conosco ao vivo o deputado Kelps Lima, que já está na linha conosco. Na linha não, eles já estão na tela, né? Quem está em casa vendo pela televisão vai ver os dois. Eu sei que os senhores já se falaram ao telefone, sei que está aí em curso a visita de uma comissão do Senado aqui para acompanhar os trabalhos da Assembleia Legislativa, mas eis que os senhores se apresentam pela primeira vez. Kelps, seja bem-vindo ao Estado Notícias mais uma vez. Estamos sem seu som, Kelps. Seu som. Opa, vamos lá, o som. Agora vai. Pronto. Agora sim, agora ok. Boa tarde, Luiz, senador Marcos Rogério, boa tarde, Tiago, boa tarde a todos os ouvintes da 94 FM. Senador Marcos, inserindo já o deputado Kelps aqui, vamos agora finalizando não, que se bem que eu só tenho poucos minutos aqui, mas a sua opinião sobre o relatório final. Eu citei aqui a frase da deputada Janaína Pascoal, que esteve nesse programa semana passada, dizendo que quem muito acusa, ou quem acusa todo mundo, acaba não acusando ninguém. Qual é a lição que esse relatório tem, por exemplo, para a nossa comissão daqui, que eu sei que tem o seu apoio? Olha, primeiro eu queria cumprimentar o deputado Kelps e dizer o seguinte, que eu estou muito feliz com o trabalho que ele está fazendo aí na Assembleia Legislativa, e eu definiria o deputado Kelps como um senador estadual. Aquilo que o Senado Federal não está fazendo, não fez na CPI da Covid, né, o Kelps lidera na CPI da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte e tem sido assim uma voz eloquente que está sendo ouvida não só nos quadrantes ali do Rio Grande do Norte, é ouvida hoje no Brasil inteiro, e uma voz respeitada pela coragem, pela intrepidez, pelo aprofundamento da investigação e pelo respeito às regras, de bom trato, mas firmeza na apuração dos fatos. Esse é o papel de uma CPI, é o que nós esperávamos da CPI do Senado e que não aconteceu. Por isso, eu repito aqui, Luiz, né, a CPI do Senado Federal foi e é um grande estelionato, um instrumento de enganação. Porque qual é o papel de uma CPI? É um papel importante. CPI é um instrumento político de controle da administração, de controle político da administração. Só que quando ela tem a sua função desviada para outros interesses, ela não serve, né, ao propósito de investigar. Nós tivemos uma CPI utilizada o tempo todo como um mecanismo de embate político. O relator e o G7 da CPI queria simplesmente atacar o presidente da República o tempo todo. Nós tentamos pautar lá a convocação do Gabas, né, que a Assembleia está investigando aí, o Consórcio Nordeste. Eles tiveram a coragem, diante dos fatos e das evidências, de votar contra a convocação dele. Eu pedi para convocar o ex-chefe da Casa Civil do governo da Bahia, que era o presidente da época do Consórcio Nordeste, o senhor Bruno Dauster. Eles não quiseram convocar. O Bruno Dauster operou toda essa questão aí e ele é demitido. Há uma operação Araquiri da Polícia Civil da Bahia, né? Diante dessa operação, eles afastam o Bruno Dauster da Casa Civil. Posteriormente, quando você vai olhar lá nos conselhos das empresas do governo da Bahia, ele está lá nomeado. O membro desses conselhos continua servindo ao Estado, contratado pelos conselhos. Então, enfim, então eu concluo aqui, não quero tomar muito tempo do Kelps, que o que o Kelps está falando aí para o Rio Grande do Norte, né, e sendo vocalizado para o Brasil inteiro, nos interessa muito. A CPI nasceu com um propósito e se transformou num estelionato, né? Um instrumento de enganação, que não investigou. Não investigou o que aconteceu no Amazonas, respiradores comprados de uma loja de vinho com superfaturamento, não investigou o que aconteceu em Santa Catarina, respiradores comprados com superfaturamento de uma casa de massagem, não investigou o que aconteceu no Pará, em 2 operações, quase 2 bilhões com suspeita de desvio, superfaturamento, corrupção, enfim. Então, é um instrumento que se revela um estelionato e, ao mesmo tempo, o relatório é um grande fake news, porque não aponta para os crimes, faz apenas uma narrativa política, um jogo de acusações. Veja, eles acusaram o presidente Bolsonaro no artigo 267 do Código Penal. Sabe o que está escrito lá? Causar epidemia. Eles acusaram o presidente Bolsonaro de ser o criador do coronavírus.
Não dá para levar a sério uma comissão parlamentar de inquérito que acusa tantos, mas não acusa aqueles que cometeram crime. Lamento, mas esse é o retrato da nossa CPI. Deputado Kelps, temos um grande modelo de como não fazer, né? Primeiro agradecer as palavras generosas do senador Marco Rogério. E graças a ele, ao senador Girão e a outros, a gente conseguiu nacionalizar esse problema. Qual a diferença básica, na minha visão, da CPI do Rio Grande do Norte para a CPI do Senado? Primeiro, nós não elegemos um alvo e ficamos o tempo todo construindo provas para derrubar o alvo. A CPI, ela investiga fato determinado. Há 12 processos de compra de produtos ou serviços no Rio Grande do Norte com suspeita de desvio ou mau uso de dinheiro público. Nós investigamos estes fatos, que claro que esses fatos vão levar a pessoas, mas nós não escolhemos pessoas primeiro, agentes políticos primeiro, para tentar derrubar. Se eles vierem a cair, vai ser por consequência dos fatos e não o contrário. E o segundo, a gente está investigando corrupção. Claro que o caso mais escandaloso é o do Consórcio Nordeste, porque e eu sou um defensor de que ele seja tratado no Congresso Nacional. E alguns senadores estão tentando isso, o senador Marco Rogério e o senador Girão são os maiores expoentes disso, porque se trata de um crime contra o Brasil. São 9 estados nordestinos envolvidos. Tecnicamente, eu sou advogado, é um órgão interfederativo, é uma autarquia interfederativa. Qual estado vai ter competência de investigar com todas as ferramentas jurídicas? Só o Congresso Nacional, a Procuradoria-Geral da República. Há um braço da quadrilha instalada na cidade de Araraquara, em São Paulo. A empresa de ar-condicionados, a Biogel Energy, que é de Araraquara, entrou 24 milhões na conta dela e o dono simplesmente tirou o dinheiro inteiro da conta e não deu nem um parafuso desse, primeiro. Estranhamente, isso é objeto de investigação, não estou dizendo que há um envolvimento de corrupção, mas há uma estranha relação com a Prefeitura de Araraquara, para dizer o mínimo. Como é que uma empresa que funciona no apartamento, na sua segunda nota fiscal, fatura 48 milhões de reais e resolve doar 4 milhões para a Prefeitura de Araraquara? E aí começam as coincidências. O presidente do consórcio, Rui Costa, do PT. Carlos Gabas, ex-ministro do PT. O prefeito da Araraquara, Edinho, do PT. A gente precisa saber se isso foi mera coincidência ou se há uma grande orquestração para desviar dinheiro do povo nordestino, enquanto milhares e milhares de pessoas sofriam, morrendo, adoecendo, perdendo emprego, fechando negócios. O senador Márcio Rogério disse muito bem. Nosso prejuízo na saúde é irrecuperável, as vidas perdidas, mas a gente tem uma longa estrada para recuperar na economia, enquanto uma turma desvia dinheiro público em plena pandemia. Esse é um fato objetivo, não é um fato de perseguição política nem de escolha de lado partidário. Deputado, rapidamente eu vou passar a bola aqui para Tiago, para a pergunta dele, depois eu tenho outra pergunta, até porque a gente tem que entregar o horário do senador aqui também, que tem outros compromissos. Mas só fazer um registro, o senador e o deputado Kelps Lima, são centenas de mensagens aqui ao senador no nosso chat, muitos elogios, muitos parabéns, muito reconhecimento ao trabalho do senador Marcos Rogério ali no Senado da República, que está no Democratas. Não sabemos se vai continuar agora no União Brasil, mas essa pergunta eu deixo... provoque, pelo amor de Deus. Essa pergunta eu deixo para ser a última. Tiago, sua pergunta, depois eu sigo com a minha última pergunta. Perfeito. Senador, inclusive, até para relembrar, aproveitar aqui também a presença de Kelps, que o nosso estado, inclusive, também deveria, ao meu ver, aqui a SEI, né, a Comissão Especial de Investigação, dentro da própria Câmara Municipal de Natal, que nós tivemos aqui uma operação da Polícia Federal com relação também à Prefeitura de Natal, com aquisição de respiradores defeituosos, etc. Então, são várias coisas que acontecem. Mas fazendo o meu dever de casa, doutores, o deputado e o senador, eu estava pesquisando uma reportagem que foi ao ar dia 11 de junho, com uma entrevistada, a Cristiane, logo depois que ela foi presa, né, pela Polícia Civil, ela presta eles tiveram acesso à TV Bahia, né, o mesmo semelhante aqui do RN TV do meio-dia, lá é a TV Bahia ao meio-dia. Eles tiveram acesso a umas falas dela e ela colocava a situação, deputado Kelps e Marcos Rogério, colocando muito mais a responsabilidade sobre o governo da Bahia do que
o próprio consórcio do Nordeste. Então, ela, através das palavras delas, e inclusive seria até interessante, se os senhores não viram, posso até caminhar, mas acredito que o deputado Kelps já viu essa entrevista. Ela fala que tudo começou pela Bahia, né? Fala muito do Bruno Dauster, assim, excessivamente. Inclusive ela disse que fez toda a negociação com ele e depois somente o consórcio Nordeste veio para fazer o fechamento, né, através disso. Mas eu queria perguntar a você, principalmente, Kelps, que está à frente dessa investigação e de todos esses documentos. Você olha hoje em dia, né, começou uma investigação olhando muito mais o Garbas. Hoje você olha diferenciado para o Rui Costa, que à época era o presidente do consórcio Nordeste. Como é que está essa sua linha de investigação? Existe na CPI, nós apuramos duas coisas: a parte criminal e de improbidades administrativas, que podem gerar, inclusive, impeachment, né, e outras punições cíveis. A minha dúvida do cometimento de improbidades dentro do consórcio Nordeste e por agentes públicos do governo da Bahia é nenhuma. Há sim já, e a gente não pode revelar, algumas informações sigilosas, elementos muito fortes de corrupção de agentes públicos, tanto do governo da Bahia, como do consórcio Nordeste também. Só para elencar o que já foi publicizado, né, que não é um arquivo sigiloso da CPI, mas que já saiu da imprensa, antes até da CPI, é que houve pedido de propina por agentes públicos da Bahia aos empresários. Metade do dinheiro da compra do consórcio era só para comissão e propina. Metade. Mas isso não era o consórcio, então, era da Bahia. Não só pelo governo da Bahia, mas por agente do consórcio Nordeste. Eles tiveram a irresponsabilidade, dentro do consórcio Nordeste, de retirar as cláusulas de seguro do contrato. Não esqueceram de colocar as cláusulas de seguro, não. A minuta inicial tinha as cláusulas de seguro e elas foram retiradas dentro do consórcio Nordeste. Porque parte da tramitação foi dentro do governo da Bahia e parte da tramitação foi dentro do consórcio Nordeste. Trataram como se fosse uma coisa só, com um objetivo, não tenho nenhuma dúvida, de desviar dinheiro público do povo nordestino. Essa compra dos ar-condicionados, o primeiro objetivo dela, para aqueles que construíram a compra, não era atender o povo nordestino com respiradores, era desviar dinheiro. A compra de respiradores é uma mera etapa da falcatrua. E justamente essa etapa, como deu errado pelo golpe do empresário de Araraquara, desmoronou todo o esquema. Entendido. Deputado, vamos lá. Senador, minha última pergunta, já agradecendo a sua presença aqui no nosso programa, e já deixo também a pergunta para o deputado Kelps. Senador, os próximos passos, o senhor defende, obviamente, está para apresentar um relatório paralelo. Nesse momento, os senadores estão debruçados nas mais de 1000 páginas do relatório do senador Renan, mas há também um desejo do senhor e também do senador Girão de talvez constituir uma nova CPMI, desta feita mista entre senadores e deputados. E também se o senhor vem a Natal colher provas e participar de alguma das sessões. E já deixa a pergunta para Kelps sobre o depoimento do prefeito de Araraquara, que tem data marcada, ele que virá como testemunha. Vamos então, senador Marcos, as suas considerações. Olha, eu primeiro queria agradecer aqui ao Luiz, ao Thiago, pelo espaço que nos dá na emissora, cumprimentar mais uma vez o deputado Kelps e dizer da nossa alegria, enquanto senador da República, enquanto membros da CPI do Senado Federal, de ver o trabalho que você está fazendo aí na Assembleia do Rio Grande do Norte. Isso nos enche de esperança de que vamos ter um esclarecimento sobre o que aconteceu nesse caso escandaloso do consórcio Nordeste. Eu ouvi atentamente as palavras do deputado Kelps e o que me chama a atenção é o fato de você ter aí, pelo que nós apuramos ali inicialmente, quando foi possível, preliminarmente, parece que todo o processo realmente foi capitaneado por esse ex-chefe da Casa Civil do governo da Bahia e o senhor Garbas. Mas o que me chama a atenção é o comportamento dos demais governadores que compõem o consórcio Nordeste, sabe? É um comportamento de silêncio, de acomodação, e aí me sugere algo, ou é cúmplice
ou é partícipe disso tudo, porque eu não vi um movimento, e estou falando isso aqui apenas a título de um olhar de quem está aqui observando, né, o comportamento diante do escândalo. Não vi uma manifestação, uma mobilização para tentar destituir, né, a comissão diretiva do Consórcio Nordeste, pedir a demissão de alguém, ou então o mínimo, né, pedir o esclarecimento do que houve nisso tudo. É algo realmente preocupante. Eu sei que a CPI da Assembleia Legislativa aí do Rio Grande do Norte, capitaneada do deputado Kelps, vai trazer esses esclarecimentos. No caso da CPI do Senado, o senador Renan já apresentou o seu relatório. Repito, para mim, uma peça de ficção política que serve ao jogo pré-eleitoral. Ele apresenta acusações sem provas, imputações mais com viés político para gerar elementos para o debate eleitoral do que propriamente para revelar conduta e enquadramento de alguém que tenha cometido irregularidades ou ilegalidades. Mas o jogo está jogado. Eles têm maioria na CPI, certamente o relatório do senador Renan Calheiros deverá ser aprovado. Eu vou apresentar um voto em separado na próxima terça-feira. Vamos ter a votação, mas acho difícil que a gente consiga mudar o resultado daquilo que já está anunciado. O que nós vamos fazer na sequência disso, né, eu não tenho a segurança de dizer que a CPMI vai ser instalada, porque ela depende agora das assinaturas na Câmara dos Deputados. No Senado nós já temos assinaturas, mas o senador Girão tem trabalhado com os deputados para tentar coletar as assinaturas lá. Ainda não há número suficiente. O que nós vamos fazer aí, tanto eu quanto o senador Girão, o senador Jorginho, o senador Reisen, nós temos conversado, estar mais perto aí da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, junto com o deputado Kelps. Não é para se meter no trabalho da CPI aí, porque está sendo conduzido de maneira brilhante e estão cumprindo o papel que é da Assembleia. Mas é para poder olhar para o que está sendo apurado lá e fazer essa conexão com os órgãos de controle da administração federal, Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República. Eu acho que esse acompanhamento pode ser uma ação colaborativa importante para o que a Assembleia está fazendo e para aquilo que o Senado Federal se omitiu em fazer no primeiro momento. Deputado Kelps, o prefeito de Araraquara virá a Natal dia 4 de novembro, é isso? A intimação dele já foi enviada, o depoimento dele está marcado dia 4 de novembro. A princípio, com os elementos que nós temos até agora, ele virá como testemunha e a gente quer que ele esclareça como se deu essa promessa de doação à Prefeitura de Araraquara. Como surgiu, quem prometeu, quem o procurou, quem bateu na porta. E também a relação, se ele tem alguma relação com a empresa Biogel Energy, que desviou 24 milhões de reais do povo nordestino. Deputado Kelps, senador Marcos, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Posso fazer uma última pergunta? Se você fizer em 10 segundos. Faço. Deputado Kelps, eu queria só ter uma dúvida. Quanto é que hoje o Consórcio Nordeste custa para o Rio Grande do Norte, anualmente? E se de fato o Rio Grande do Norte já arcou com as despesas do Consórcio Nordeste? Não estou falando dos 5 milhões. Falando da despesa anual que os consorciados eles têm para com o Consórcio Nordeste. Você tem essa informação? O Consórcio Nordeste custa por ano para pagar salários, passagens diárias, estrutura 10 milhões de reais, sendo 900 mil só do Rio Grande do Norte. E o Rio Grande do Norte pagou? É um cabide de empregos para aliados políticos. Mas o Rio Grande do Norte já pagou ou é uma previsão? Pagou algumas parcelas, sim. Certo. Pagou a parcela do ano passado, não sei se pagou a desse ano. Ok, então estamos esclarecidos. Senador Marcos, mais uma vez, muito obrigado pela presença e quando vier a Natal, microfones abertos da Rádio Cidade para o senhor. Agradeço muito a você, Luiz, ao Thiago, toda a equipe da emissora e mais uma vez uma satisfação, um prazer muito grande estar aqui tendo a alegria de estar ao lado do deputado Kelps e repito, é um deputado estadual com porte de senador da República, dando orgulho a todos nós. Sucesso a ele e conte com o nosso integral apoio aqui em Brasília.